Olá, alunos! Bom dia a todos! Hoje é sexta-feira, teremos aula de ciências. Então, vocês irão pegar esse livrinho aqui, ó, Buriti mais Ciências, quarto ano. E nós continuaremos os estudos do mesmo conteúdo das aulas anteriores. Só que agora, hoje a professora vai falar um pouquinho diferente, né? Vou falar um pouquinho de Rosa dos Ventos. Então, na página 142 e 143. Então, é o mesmo conteúdo, ó, orientação no espaço e movimento. Tá? Então, a professora vai ler esse textinho para vocês, vão prestar atenção na explicação. Depois nós temos atividades para ser realizadas. Então, aqui está escrito, ó, algo de ciências, Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é uma figura presente em mapas e bússolas, tanto antigos como os novos. Ela é utilizada atualmente para indicar os pontos cardeais principais. Norte, representado pelo N, sul, oeste, leste, L e oeste, o O. É também para indicar os pontos colaterais. Nordeste, N e E, Sudeste, S e Noroeste, NO e Sudoeste, SO. Então, nós temos aqui, ó, na Rosa dos Ventos, escrito os pontos, né? Entre um ou outro, ó lá, ó. Entre o N, aqui tá fácil de entender. Esse também é fácil. O leste, aí no caso aqui seria o L, tem o E que representa, né? Que aí tem que gravar só a questão do E aí. Os pontos colaterais tornam a localização mais precisa. Ao longo da história, a Rosa dos Ventos passou por muitas transformações. Antigamente, o desenho dela era mais parecido com a pétala de uma rosa. Com o passar do tempo, esse desenho foi sendo simplificado. Então, antigamente era um pouquinho mais cheio de detalhe. E agora o desenho é bem mais simples. Rosa dos Ventos, moderna, indicando pontos cardeais e pontos colaterais. Então, a gente já viu esse assunto, né? Mas, mesmo assim, a professora vai passar mais um videozinho para não ter mais dúvida sobre esse conteúdo. Vamos lá. Então, a revisão, pontos cardeais. Olha que legal! Através do Sol é possível identificar os pontos cardeais. Para isso, você vai esticar o seu braço direito para a direção em que o Sol nasceu e pronto, você encontrará o ponto leste. Em seguida, você vai esticar o seu braço esquerdo, que fica aqui do lado do coração, para outra direção, que é o ponto oeste, que é onde o Sol se põe. E o norte está à sua frente e o sul atrás de você. E uma curiosidade, é importante eu falar para você que no decorrer do ano o Sol nasce em pontos diferentes. Mas Cris, e se não tiver sol? Tiver nublado o dia, como é que eu vou saber o que é norte, sul, leste e oeste? E se tiver chovendo? E se for noite e não tiver estrelas no céu? Como eu vou saber? Como eu vou me orientar? Com a bússola, que é um aparelhinho que indica pra gente os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ah, e sabe esse símbolo que apareceu desde o início do vídeo e que provavelmente você verá em vários livros e pela internet? Chama-se Rosa dos Ventos. Não, não é essa rosa aí, é essa daqui mesmo. O nome Rosa dos Ventos é porque ela é muito parecida com uma flor. Suas pontas nos indicam cada um dos pontos cardeais.
além de se orientar pelo sol, pelas estrelas e também pela bússola, você também pode usar o GPS. Muita gente usa o GPS para dirigir. Eu, se eu tivesse um carro só com GPS. E no celular, você pode usar aplicativos como o Google Maps ou o Waze. E aí, entendeu tudinho? Já sabe o que é norte, sul, leste, oeste? Então, essa é apenas uma revisão do conteúdo que a professora já explicou para vocês. Então, mais um pouquinho de leitura, né? Outra mudança foi a sua função. Inicialmente, a Rosa dos Ventos foi criada para indicar as direções de onde vinham os principais ventos. Nessa época, os povos adotavam nomes significados diferentes para cada um desses ventos. Atualmente, a Rosa dos Ventos é utilizada para indicar os pontos cardeais. Então, é importante, né? Antigamente era usada na questão de ventos, porque existiam muitas navegações, explorações de novas terras. Então, eles tinham a bússola aí para se orientar, para levar, né? Ajudar na navegação dos barcos, nos oceanos, nos rios, né? A primeira Rosa dos Ventos encontrada em um mapa está em um livro produzido por volta de 1375. Os nomes dos ventos e suas respectivas direções eram Tramontana, Norte, Greco, Nordeste, Levante, Leste, Siroco, Sudeste, Ostro, Sul, Libício, Sudoeste, Poente, Oeste e Maestro, Noroeste. Então tinha um nome assim bem interessante, né, cultural da época. Agora as questões. 4. Observe a representação. Agora na página 143. Observe a representação esquemática de uma rosa dos ventos ao lado e responda as questões. Então nós temos aqui o desenho para analisar, né, o elemento fora dos padrões, não é padrão real, e é uma ilustração, um clip art, né, para indicar, assim, para ajudar, auxiliar no desenvolvimento, né, a resposta do exercício. Então, letrinha A, o número 4, então nós vamos lá, número 4, indica a direção leste. Que orientação o número 1, 2, 3 indicam? Então, vocês irão colocar o nome, tá, da posição aqui no caso. Então, 1. Atrás, lembra aqui atrás do menino. Como que é o nome da posição sul? Posição 2. Então, o sol nasce na direção e põe na direção. Vai colocar 2. O nome. 3. Está na frente dele, ó. Frente. Então, aqui tem o nominho, né? Então, vocês vão colocar o nome. B. Qual é o número indicado à direção onde o sol nasce? Então, onde o sol nasce. Tranquilo, né? E onde ele se põe? Então, onde ele se põe, no caso. Aqui vocês irão analisar e escrever o nominho para a professora. 5. Veja a imagem a seguir e, de acordo com a Rosa dos Ventos, responda. Então, eu tenho aqui o desenho, aqui tá um pouquinho pequenininho, né? Vamos aumentar aqui, vamos aumentar. Então, vamos analisar. A pergunta é, vamos lá. O que há ao norte da praça? Então, o que eu tenho ao norte da praça? Norte tá aqui, ó. Tá aqui em cima. O Nzinho bem pequenininho. Então, o que tem em cima? Na parte de cima. Então, vai colocar aqui o nominho do que é. B. O que há oeste do restaurante? Oeste do restaurante. Então, o restaurante é o
Meio, no caso, a pessoa está aqui no restaurante. Oeste. Oeste. Então, é só escrever aqui para a professora. Aqui está. Tranquilo, né? Muito simples. Então, agora a professora vai passar um videozinho para vocês de uma atividade, um experimento, né? É um desenho para vocês desenharem a Rosa dos Ventos no livro, no caderno de ciências de vocês. Pode colocar o título Rosa dos Ventos e fazer esse desenho se vocês conseguirem, tá? A régua, é bem simplesinho, fica lindo o desenho, bom? E bora aprender a desenhar uma rosa dos ventos. Você vai precisar de uma régua e um lápis. Primeiro eu fiz uma reta, sem muito tamanho, muito aleatória. E depois eu medi para saber mais ou menos quanto que ela teria de comprimento. Ali eu encontrei o meio. A minha tinha 16 centímetros, então o meio era o 8. Depois eu coloquei o número 8 e fiz uma outra reta para os dois lados com 16 centímetros também. Depois eu fiz as retas diagonais, elas não precisam ter o mesmo tamanho, elas são importantes, mas elas não têm a necessidade de ter um tamanho grande. Aí eu comecei a fazer a ligação do ponto final da minha reta até a reta que eu fiz agora na diagonal. Eu fiz isso nos 4 pontos principais. Vocês podem ver que a Pro não se deixou levar pelo mesmo tamanho, cada uma eu fiz de um tamanho. Essa parte não é importante, você procurar um padrão. E aí eu fui fazendo nos 4 principais. Esses são os nossos 4 pontos cardeais principais. E aí agora nós temos os paralelos. Os paralelos a gente vai fazer da mesma forma, só que eles são menores do que os principais, para que a gente consiga ter uma visão melhor dos pontos. Então, você vai fazer do mesmo jeito, ligando a ponta com as laterais. E tá pronta a sua rosa dos ventos para você pintar e colocar os pontos cardeais. Bonitinho, né? Aí vocês podem pintar bem colorido, para ficar bem colorido aí no caderno. Bem bonito. Tá certo? Então, a aula de hoje está explicadinha. E bom estudos para vocês. Tchauzinho!